Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia. Sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique e novamente falando a respeito da abordagem que me é de muito apreço e que me encanta muito, que é a psicanálise. Bom, sobre a psicanálise, hoje vamos estar falando de um conceito importantíssimo que Freud trabalhou em um dos seus textos, que é a repressão, também entendida como recalque. Então aí é uma questão de tradução. As traduções elas variam porque alguns tradutores se utilizam de um tipo de vocabulário, outros discordam e aí acaba tendo esse pequeno conflito de traduções. Mas enfim, o texto que eu vou estar trazendo na versão que eu peguei, que é da editora Imago, ele está como repressão. Então, que vocês podem ver, repressão, que é o texto da editora Imago, que está no volume 14 da editora Imago, e vocês vão encontrar esse mesmo texto no volume 12 da editora Companhia das Letras. Bom, e o que é a repressão, então? A repressão ela seria uma força que tenta tornar um impulso instintual em inoperante. Por que isso? Então, uma das coisas que o Freud traz e que é interessante neste texto é que o eu não pode fugir dele mesmo. Então, o ego ele não pode fugir dele próprio. Por exemplo, quando nós estamos em uma situação onde algo nos desagrada, externo, nós tendemos a ou agir por esquiva, então evitando se envolver com aquilo que nos gera desprazer, com aquilo que nos incomoda, ou agimos como fuga mesmo. Então, por exemplo, se eu não gosto de determinada aula, eu começo a chegar atrasado na aula, ou eu simplesmente não vou para a aula. Se eu não gosto, por exemplo, se meu emprego, eu estou passando por situações complicadas no meu emprego, eu ou simplesmente começo a chegar atrasado, começo a sair mais cedo, ou então eu simplesmente começo a nem aparecer no emprego e muitas vezes vou acabar sendo demitido por isso. Isso é uma ação de defesa por algo que nos incomoda e nos gera desprazer, que é externo a nós. Mas e quando esse algo que nos incomoda e nos gera desprazer está em nós mesmos? E quando isso é do nosso eu? Como que nós vamos fugir do eu? Como que nós vamos fugir do ego? Não é possível fugir do eu. Por isso, o método de defesa adotado pelo psiquismo neste caso é o de repressão. Então, como eu não posso fugir desse meu eu vou empurrar esse meu eu para longe. Vou empurrar isso para o meu inconsciente. E quando eu empurro isso para o meu inconsciente, eu uso até uma metáfora, que é uma adaptação de uma das metáforas que o próprio Freud usa, que é, quando eu empurro este conteúdo do meu eu para o inconsciente, eu não ajo como um homicídio, aonde eu mato esse conteúdo e ele não retornará mais. Eu ajo como uma prisão, então eu aprisiono esse conteúdo em determinado local, mas ele ainda continua lá e ele vai fazer força para fugir. Ele vai continuar fazendo força para retornar para o meu consciente. Para me manter ele no meu inconsciente, eu preciso da repressão. E isso demanda uma força constante. Então a repressão ela é uma força constante, empurrando esse conteúdo para o meu inconsciente e segurando ele lá. Então mantendo ele lá, ele não pode retornar. Isso demanda um desgaste energético, isso demanda um esforço do psiquismo para manter esse conteúdo no inconsciente. Bom, isso ocorre com conteúdos que nos geram desprazer ao invés de prazer. Então a gente sabe que para a teoria psicanalítica é muito enfática essa questão de que nós estamos constantemente na busca pelo prazer e na evitabilidade do desprazer. Então eu sempre quero ir atrás de coisas que me geram prazer e evitar coisas que me geram desprazer. E aí o prazer e desprazer sempre devemos entender que ele é mais amplo do que simplesmente o que nós entendemos muitas vezes. Então muitas vezes nós entendemos prazer e desprazer
como situações, por exemplo, que para mim gera desprazer, mas temos que entender que para o outro não é a mesma coisa. Por exemplo, uma agressão que para mim geraria desprazer, para uma pessoa com traços fortes de perversão, talvez gere prazer. Tanto é que existe o sadomasoquismo. Então, um prazer obtido através da dor, tanto de infligir dor ao outro, quanto de sentir dor. Enfim, então é necessário entender que o prazer e desprazer é relativo a cada psiquismo. Não há uma regra válida como geral a todos. Ele ocorre, essa repressão, a partir do momento que tem uma cisão entre o consciente e o inconsciente. Então, até essa cisão ocorrer, não é possível haver repressão. A partir do momento que ocorre essa cisão, aí sim ocorre a repressão de conteúdos. E esses conteúdos, eles são conteúdos que são reprimidos a partir, geralmente, a repressão secundária, que é a que nós temos após adulto, elas são associações a repressões anteriores primárias. Então, por exemplo, eu tenho repressões que são lá da minha infância, talvez de antes do que eu consigo obter memória consciente. Esses objetos primários foram reprimidos pelo meu psiquismo e posteriormente vai ocorrer a repressão secundária, que é a que nós temos no nosso dia a dia, que são todos, digamos, conteúdos que têm alguma conexão com essa repressão primária. Então, todos os conteúdos que se remetam, que façam lembrar ou que encontrem algum tipo de associação com o conteúdo primariamente reprimido também serão reprimidos. Porém, a repressão ela falha. A repressão ela não é uma coisa completamente segura e não é uma coisa que apresenta 100% de eficiência. Quando a repressão falha, é quando ocorrem, por exemplo, os xistes, os atos falhos, os sonhos, entre outras manifestações, esquecimentos, entre outras manifestações de conteúdos inconscientes, que é quando realmente essa repressão ela não deu conta e ela falhou no seu trabalho. Bom, e quanto também a isto, a repressão, por que ela falha? Muitas vezes esse conteúdo ele se disfarça. Então, o que esse conteúdo ele faz? Ele, digamos, se liga a outro conteúdo que parece não ter nada a ver com ele, porém ele encontra alguma ligação. Então, por exemplo, digamos, eu tenho medo de uma determinada coisa e tudo que me remeter a este medo vai ser reprimido. Então, por exemplo, eu tenho medo, digamos, um exemplo bem clássico que eu quase sempre uso, mas vai eu mesmo, apesar de que eu não tenho medo e sou um pessoal fã de cães. Mas, digamos que eu tenha medo de cão. Tudo que me fizer associar a um cão, lembrar de um cão, que me leve em direção a um cão, vai ser reprimido. Porém, este conteúdo, ele precisa vir ao consciente. Então ele sempre está lutando para vir para a consciência. E ele vai tentar se ligar com outras coisas que muitas vezes não parecem ter nexo, mas que ele vai encontrar uma ligação. E aí, às vezes, ele passa. E aí ocorrem situações, como as já dito anteriormente, de atos falhos, situações de xiste, então onde eu vou falar alguma coisa, por exemplo, e eu posso chamar uma pessoa de cão, que é esse conteúdo do meu medo que conseguiu entrar por algum meio, conseguiu uma ligação com outro conteúdo e veio para a consciência. E é nesses momentos em que esse conteúdo ele consegue ultrapassar essa barreira da repressão que entra a ação do psicanalista. Então é nesses atos falhos, nesses xistes, nesses esquecimentos que o psicanalista vai trazer um retorno para o paciente. De tal modo, segundo o que o próprio Freud diz no seu livro, de tal modo que essas manifestações elas se tornem tão evidentes que o paciente já não tenha mais como negar
a ligação entre o seu estado psíquico atual e aquela informação que está sendo trazida. E isso é um dos sistemas de defesa. Existem outros, existe já um vídeo no canal só a respeito dos sistemas de defesa do psiquismo. Está intitulado, se não me engano, como Defesas do Ego. E creio que seja isso mesmo. Então, a ação da repressão ela é uma tentativa constante de evitar que nós passemos por desprazer, porém, esses conteúdos que nos geram desprazer, eles precisam vir para a consciência, então eles sempre estão forçando para vir. A repressão sempre está agindo, mas muitas vezes ela falha, e aí nas falhas dela surgem os sintomas, que para nós são incômodos, porém que é a partir deles que nós conseguimos chegar, a partir da terapia, no conteúdo inicial que nos gera esse sintoma, e a partir disso conseguimos a solução para os nossos problemas. Espero que tenham apreciado este vídeo. O texto Repressão, novamente dizendo, vai estar na descrição do vídeo, porém, deixar novamente frisado, ele está no volume 14 da Imago ou no volume 12 da Companhia das Letras. Na edição que eu estou aqui, da Imago, que é de 87, se não me engano, ele consta da página 164 ou 163 até a 182. Espero que tenham apreciado este vídeo. Até um próximo vídeo e lembranças para todos.